E aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse relógio aqui, que é o Casio G-Shock GA2100. Antes de começar a falar sobre o relógio, galera, eu vou passar primeiro para vocês o peso e as dimensões que o relógio tem. Primeiro aqui o peso, tá? O relógio pesa aí 49,8 gramas. Agora eu vou passar para vocês o tamanho desse relógio, diâmetro, comprimento e tal. Primeiro aqui o diâmetro é 44,9 milímetros de diâmetro. Comprimento do relógio, que é a distância entre pinos, 48,4. E a espessura desse relógio aqui, 11,4 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Eu tenho aí um pulso fino, né? Cerca de 17 centímetros de diâmetro, porém ele veste muito bem, tá? Tendo em vista aí o pulso fino, então ele fica extremamente confortável e ele se adapta muito bem a pessoas que têm pulso fino, assim como eu. Esse relógio aqui, ele tem aqui na frente cristal mineral no mostrador. Os botões dele são em aço. Nesse modelo aqui, ele é anodizado na cor dourado, tá? O bezel dele é fixado na caixa por 4 parafusos. Esses parafusos são em aço inoxidável. Ele tem essas gravuras aqui no bezel. Essas duas partes aqui, ó, onde está escrito G-Shock e Protection, eles são inseridos no bezel, eles são cravados no bezel e são pintados. Esses dois aqui, que é os botões, né, luz, start, ajuste, mudar, esses são apenas pintados no bezel. A pulseira do relógio é em borracha, o passador também é em borracha, a fivela é em plástico, tá? A parte de dentro aqui da pulseira é lisa, tem apenas esses quadradinhos aqui que auxiliam no escoamento da água. Essa pulseira aqui conta com aquele engate rápido que você pode tirar a pulseira muito facilmente. Se você tiver unha, você consegue tirar essa pulseira aqui. Então isso aqui é uma peça muito interessante, muito boa na troca de pulseira. Ajuda bastante quando o G-Shock vem com essa configuração de pulseira. Esse relógio aqui, ele tem a tampa em aço parafusado. E esse relógio aqui, ele tem a tecnologia Carbon Core Guard, que significa que essa caixa do relógio, não essa parte aqui, galera, ó. Essa parte aqui é em borracha. A caixa do relógio, ela é confeccionada numa mistura de fibra de carbono com resina. E isso faz com que a caixa fique ainda mais resistente e protegendo ainda mais o módulo do relógio, tá? E eles já fazem questão de deixar bem especificado isso aqui na tampa do relógio. E tem outras informações aqui, como a marca, o número do módulo, a referência do relógio, especificando que ele é resistente à água a 200 metros de profundidade. País de fabricação, que nesse caso aqui foi a Tailândia. Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda bastante no crescimento dele aqui dentro da plataforma, tá? Aqui embaixo vão ter vários links importantes que você pode conferir, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram, caso você queira
Isso, tá? É tudo que eu mencionar, que for para comprar, e o link do grupo vai estar aqui na descrição, ou vai estar aparecendo o código QR aqui na tela, caso você esteja assistindo esse vídeo na televisão. Agora eu vou passar para vocês como configurar esse relógio aqui. Para poder fazer a configuração desse relógio aqui, galera, vocês vão pressionar aqui ó, o botão superior esquerdo do relógio, pressiona e segura. Ele vai entrar no modo de configuração, tá vendo? Os ponteiros dele, automaticamente eles vão entrar nessa posição aqui, o ponteiro de hora e minuto, para que não fique atrapalhando a sua visibilidade aqui do módulo digital. Aqui está aparecendo Rio de Janeiro, porque eu já tinha setado antes de começar o vídeo, mas na hora que você for fazer o ajuste da hora, o seu relógio ele vai vir setado no modo UTC, Japão ou Nova York, tá? Então você tem que fazer essa alteração pressionando aqui ó, o botão inferior direito, você vai selecionando o fuso que melhor se enquadre a sua localização, ou você pode ir no manual do relógio, que lá você encontra uma tabela com o fuso horário que melhor vai se adequar à sua localização, tá bom? Pressionando o botão superior direito aqui, você também consegue alterar o fuso em questão. Aqui eu vou deixar Rio de Janeiro mesmo, porque eu estou no Rio e é esse que é o que eu vou usar. Mas você pode pressionar inferior ou superior direito para fazer essa mudança. Pressionando aqui ó, o botão inferior esquerdo do relógio, você vai para o modo horário de verão, que é o modo aqui no relógio está especificado como DST. Para fazer essa mudança, você pressiona aqui ó, o botão inferior direito para ativar ou não esse modo. Seguindo aqui para a próxima função, é o modo 12 ou 24 horas. Você pode pressionar aqui o botão inferior direito para fazer essa mudança entre esses dois modos. Pressionando novamente o botão inferior esquerdo, você vem para o ajuste de hora. Aqui está piscando o numeral de segundo, caso você queira fazer uma sincronização com algum outro relógio. Você só basta pressionar aqui ó, o botão inferior direito para poder fazer essa sincronização. Pressione inferior esquerdo novamente, você mudou, estava no segundo, agora você foi para a configuração de hora. Pressionando aqui ó, o botão inferior ou superior direito, você faz a mudança desse numeral que está piscando. Pressiona novamente, aí agora é a configuração do minuto, é a mesma coisa, superior ou inferior direito do relógio. Pressiona novamente, agora é o calendário. Para mudar o calendário é a mesma coisa, superior ou inferior direito do relógio. Pressiona novamente, agora você tem o calendário. Aqui na frente onde está piscando é o mês. Aqui atrás é o dia do mês, galera. Então a mesma coisa, superior ou inferior direito para fazer a mudança. Aqui onde vocês estão vendo a sigla K aqui, é para você mutar o som que o relógio emite quando você pressiona os botões. Você pode deixar o relógio no mudo, aí o relógio não vai emitir nenhum som quando você pressionar os botões, ou você pode deixar ele ativo e toda vez que você pressionar os botões, o relógio emite um bip. Esse light aqui significa o tempo que a luz do relógio vai ficar acionada depois que você pressionar o botão. Aqui está o número 3, porque ela vai ficar 3 segundos. Se você pressionar uma vez, muda para o número 1, significa que ela vai ficar 1 segundo ativa. Seguindo aqui, ele vai voltar lá para a tela inicial, que é a de hora, né? A primeira tela que você consegue observar quando você entra no modo de configuração. Feito esse ajuste, é só você pressionar aqui, ó, o superior esquerdo, que o relógio volta a exibir a hora normalmente. Ainda aqui no modo de hora, você pressionando aqui, ó, inferior direito, você consegue fazer a alteração entre deixar o relógio exibindo o calendário, o segundo, ou a hora completa, né,
mais o segundo, e você tem a hora analógica aqui também. Ainda no modo de hora, você tem a possibilidade de fazer a sincronização dos ponteiros aos padrões de fábrica. Isso é muito importante que você faça toda vez que você trocar a bateria do relógio ou até mesmo antes de você fazer o ajuste de hora digital desse relógio. Se você não fizer esse ajuste antes e os ponteiros não estiverem sincronizados aos padrões de fábrica, com certeza a hora analógica não vai casar com a parte digital do relógio. Para você fazer esse ajuste, você vai pressionar e segurar o botão até que o relógio entre no modo H7. Então você pressiona e mantém pressionado, ó, modo 7, mantém. Olha lá, H7, viu? Agora ele entrou no modo de ajuste dos ponteiros aqui aos padrões de fábrica. Tá piscando aqui, ó, sub, tá indicando que você vai fazer o ajuste do submostrador, que é esse aqui na altura das 9 horas. Então você pressionando o botão superior e o botão inferior direito do relógio, você consegue fazer esse ajuste. Lembrando que na grande maioria dos relógios, os ponteiros eles devem ficar sempre apontando para as 12 horas. Nesse caso aqui, de todos que eu já peguei, pode ter outros assim também, mas esse é o primeiro que eu pego que é nessa configuração. Reparem que o ponteiro ele não está exatamente apontando para as 12 horas, né? Assim, reto. Ele está um pouquinho inclinado. E é essa aqui a posição correta que ele deve ficar. Se você não colocar ele em uma posição diferente dessa, o dia da semana vai bater erradamente quando você for fazer o ajuste, tá? Pressionando aqui, ó, o botão inferior esquerdo do relógio, agora repararam que mudou aqui para 0. Então agora você vai fazer o ajuste do ponteiro de hora e minuto. A mesma coisa. Pressiona o superior ou inferior direito do relógio e você vai fazer a mudança desses ponteiros aqui que estão aqui corretamente apontando para as 12 horas, mas caso eles estivessem errado ou não sincronizado nas 12 horas, era só eu fazer o acerto pressionando um desses dois botões aqui para que fosse corrigido. Feito esse ajuste, você pressiona novamente aqui, ó, o botão superior esquerdo, que ele vai voltar a exibir a hora normal na parte analógica do relógio. Seguindo aqui para a próxima função, é a hora mundial. Você pode navegar aqui, ó, pressionando o botão inferior direito aqui. Você tem diversos fusos diferentes para poder fazer essa consulta. Pressionando novamente aqui você tem o cronômetro, galera. Pressionando aqui, ó, o botão inferior direito, você inicia a contagem do cronômetro. Pressionando novamente, você vai parar. Se você pressionar o superior esquerdo, você zera a contagem do cronômetro. Pressionando aqui, ó, contagem regressiva. Para você fazer o ajuste da contagem regressiva, basta você pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo do relógio e pressionar aqui, ó, o botão inferior esquerdo para você mudar. Tá vendo que está aqui no modo de hora? Se você pressionar o botão inferior direito, ele avança. Se você pressionar o botão superior direito, ele regressa. Mesma coisa vai ser aqui no numeral de minutos. Ó, a mesma coisa. Eu vou apertar aqui, ó, superior direito, ele vai regressar. Lembrando que se eu apertar e segurar, ó, ele vai rápido, tá? Vou deixar zerado aqui. Pressionando novamente, agora ele está na configuração de ajuste dos segundos. A maioria dos G-Shock te permite ajustar hora, minuto e segundos, mas tem alguns que só lhe permitem fazer o ajuste da hora e minuto. Para parar de piscar, você pressiona aqui, ó, o botão superior esquerdo e ele vai parar de piscar. Para dar início à contagem regressiva, você pressiona aqui inferior direito, ó, ele vai iniciar a contagem. Para parar, você pressiona o mesmo botão. Para resetar, você pressiona o botão superior esquerdo e ele vai parar a contagem.
Aqui é o alarme. Esse relógio aqui, ele possui 5 alarmes, galera. Ó, 5 alarmes, mais o bip de hora, sendo que desses 5 alarmes, um deles é o alarme soneca, tá? Que você pode fazer essa ativação. Geralmente é o último alarme aqui, o alarme 5. Então aqui, ó, você, para fazer o ajuste do alarme, você só pressiona e segura aqui, ó. Está acionado o ajuste. Para você fazer a mudança do numeral que está piscando, é a mesma coisa, superior ou inferior direito do relógio. Para mudar o numeral que está piscando, você pressiona aqui, ó, inferior esquerdo, ele mudou. Para você fazer ele parar de piscar, só pressionar aqui o superior esquerdo, ó, ele vai parar de piscar. Reparem que aqui está on, está dizendo que o alarme está ligado. Se você quiser desligar o alarme, é só pressionar aqui, ó, superior esquerdo, que ele desativa o alarme. Isso vale também para o bip de hora, tá vendo? Aqui ele está ligado. Se eu pressionar aqui novamente, ele desliga o bip de hora. Eu gosto de deixar ligado. Próxima função aqui, ele volta à hora normal. Esse relógio aqui, ele também tem luz, tá? Esse botão superior direito aqui do relógio. Eu vou apagar a luz do cenário aqui para que vocês vejam a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Como vocês podem ver, ó, tá escuro total aí. Vou pressionar, ó, a luz do relógio perfeita. Você consegue enxergar sem problema nenhum a hora ali no analógico e no digital também. Galera, esse aqui é um relógio interessante, tá? Ele tem uma tecnologia muito legal, que é essa Carbon Core Guard aqui, que a caixa dele é em carbono, né? É um relógio, tem uma espessura boa, é um relógio bem fino, ó, como vocês estão podendo conferir aí. É um relógio extremamente modular, ou seja, você encontra a rodo no mercado aí, bezel para esse relógio, pulseira, vidro. Inclusive eu encontrei no AliExpress vendendo vidro em cristal de safira para esse modelo aqui. Você encontra esses índices aqui do dial para vender também em cores diferentes, se você quiser. São duas peças, tá? Onde você está vendo aqui vermelho, verde aqui, é uma peça, e essa outra aqui onde está com esses ponteirinhos prateados aqui é outra peça. Então você pode comprar em cores individuais. Tem ponteiro se você quiser comprar. Isso tudo que eu estou falando é no AliExpress, tá, galera? O mostrador dele você pode trocar a cor também, tem de outras cores, você pode encontrar. Os botões você pode trocar, botar de outra cor se você quiser. Tudo isso é vendido muito facilmente no AliExpress com preço extremamente acessível. Então esse relógio aqui se torna um relógio altamente modificável, tá? Assim como é o caso do 5600, DW 5600, que é outro relógio extremamente modular. Você pode fazer uma infinidade de combinação de cores, tipos, modelos com aquele relógio e com esse aqui também. E claro, obviamente, tudo importado pelo AliExpress, tá? Aqui no Brasil, pelo menos nas mídias nos marketplaces que eu conheço, eu não achei nada parecido ainda. Um problema é que... outra coisa, esse relógio aqui, galera, ele tem uma infinidade de cores, galera, muita cor. Não tenho como especificar para vocês a quantidade de cores disponíveis que existe para esse relógio, esse relógio aqui. É muita cor, galera, sem exagero, deve ser facilmente mais de 100 cores aí disponíveis no mercado. Edições limitadas, edições comemorativas, tudo. É muita cor que esse relógio, ele foi fabricado em muitas cores, muitas variações, bezel, mostrador, é incrível, galera. Então, literalmente tem para todo o gosto também. Um ponto negativo nesse relógio aqui, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo, é o preço, galera.
Esse relógio aqui, ele tá bem caro, tá? Eu vou botar aí na tela um print do site oficial do fabricante, que é a casio.com.br. E esse relógio aqui, galera, na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, ele tá saindo a partir de R$700, tá? Essa cor aqui, que é a cor standard dele, né, que é a cor que ele foi lançado e tal, você consegue encontrar ele na casa de R$750, R$800 no site da Casio. De repente no Mercado Livre, na Amazon, você possa encontrar mais barato, mas eu prefiro recomendar o site do fabricante porque eu acho de todos os lugares o mais seguro. Outro problema, falsificação. Assim como o 5600, galera, esse relógio aqui, ele tem falsificação a dar com pau. É muito nego falsificando esse relógio aqui. E são falsificações muito similares mesmo, galera. Assim, ao nível de você ver e você não saber se é original ou não, de tão igual que é. Eu já não me arrisco mais a dizer que é original ou falso só pela foto, a não ser que seja muito grosseiro, né? Igual tem uns que os caras botam, não é automático aqui, os caras botam uma coroinha aqui, então você já vê a 1 quilômetro que é falso. Mas tem outros que literalmente é muito ruim de você descobrir, só você abrindo mesmo para poder ter essa certeza. Então, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda bastante o crescimento dele aqui dentro da plataforma. Aqui na descrição vão ter vários links importantes para você poder conferir, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, e o link da nossa loja também vai estar aí na descrição. Então, é só você dar uma olhada para se inteirar das informações importantes que vão estar aí na descrição. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!